que a gente está interessado principalmente é ver como que varia esse campo ao longo da superfície. Essa variação vai mostrar bastante da geometria da superfície. Estudar a variação do campo normal. Grosseiramente falando, num plano ele não varia. Numa esfera ele varia em alguns sentidos de maneira bastante irregular e homogênea, né? Em outras superfícies mais bagunçadas varia de maneira mais bagunçada. Aí a maneira de ver a variação é diferenciando, certo? Então, a diferencial, né, de uma função definida em superfícies, a aplicação normal de Gauss é uma aplicação entre superfícies, a superfície que a gente está considerando e a esfera. É um operador não, né, uma transformação linear entre planos tangentes, né? Originalmente, para cada ponto, né, que eu pegar da superfície, é uma transformação linear que vai do plano tangente à superfície. No plano tangente à esfera, eu estava realmente dormindo, do ponto do S1, né, e no ponto correspondente, que evidentemente é a imagem de P pela aplicação normal de Gauss, né? Ocorre que esse plano é fundamentalmente esse daqui, né? A maneira analítica de ver isso, se eu pegar um vetor tangente à esfera, né? Depois eu vou fazer um desenho nesse ponto N de P, quer dizer que esse cara ele é ortogonal a N, porque na esfera, o plano tangente é ortogonal ao vetor posição, à direção radial, né? Então, N de P na esfera é um ponto da esfera, mas ele não deixa de ser um vetor também do R3, tá? Entendendo ele como ponto da esfera, mas ele é um vetor do R3. É a direção radial. Então, os vetores tangentes da esfera são ortogonais ao vetor radial, né? Mas se a gente enxergar essa relação em S, né, isso significa que esse vetor W, vetor, certo? Não é vetor aplicado, é um vetor, ele não mora em lugar algum, né? Ele é um vetor do R3. É um vetor do R3 que é ortogonal a N de P. N de P lido na superfície S é o campo normal, né? Então, todo cara que é ortogonal a ele é paralelo ao plano tangente, ou seja, é um vetor do plano tangente, né? Aqui eu quero lembrar aquela coisa que eu observei, acho que foi na primeira aula de verdade, né? Não na aula de conversa, que a gente normalmente pensa o plano tangente como um plano afim, quer dizer, o cara que está apoiado mesmo ali no ponto da superfície, mas formalmente falando é um espaço vetorial, ele não mora em lugar algum, né? Então, aqui meio que tanto faz, eu prefiro pensar vetorialmente. Então, se pensar vetorialmente, esses dois espaços vetoriais, o tangente a S2 em N de P e o tangente a S em P são iguais. Se você quiser pensar de maneira afim, eles são... Eu pensei que tivesse escrito aqui, mas bem, eles são identificáveis, tá? São dois planos paralelos, tá? Se você não quiser pensar vetorialmente, quiser pensar na geometria afim, eles são paralelos. Vetorialmente, eles são o mesmo plano, tá? Então, a gente enxerga a diferencial como sendo um operador no plano tangente à superfície. O domínio continua sendo o mesmo, mas eu vou ler o contradomínio da diferencial da aplicação normal de Gauss como também sendo o plano tangente a S, tá? Não mais a esfera, né? É a maneira mais conveniente de ver como endomorfismo ou como operador, aí cada um tem uma linguagem que prefere, né? Acho que a gente usa mais operador, eu vou acabar usando mais operador, né? Eu coloco sempre endomorfismo em homenagem ao meu professor, ele falecido professor, que sempre falava em endomorfismo, mas está na mesma, né? Nesse caso. Não só nesse caso. Então, a gente pensa a diferencial da aplicação normal de Gauss como um operador no plano tangente, certo? Para fazer conta, convém enxergar um pouquinho como é que acontece em coordenadas locais.
Então, pega uma carta local qualquer. Eu não vou exatamente fazer conta, tá? Mas eu vou colocar uma anotação que a gente costuma usar, bastante confortável. Tá? A rigor, o que acontece é o que está aqui à direita. Né? Φ de UV é um ponto da superfície e o campo está definido na superfície, não no R2. Né? Para cada ponto da superfície, associa um vetor ortogonal ao plano tangente ali, né? Unitário, tudo mais, blá, blá, que varia diferenciavelmente, etc, etc. Mas ele mora na superfície. Então, a rigor, o que a gente está trabalhando é esse cara à direita. Mas a gente acaba identificando N com a N composta com a φ. Então, quando você descreve em coordenadas, a gente acaba usando mais isso aqui, N de UV. Tá? Então, não pode parecer que é bem incompatível, porque N não está definido no aberto do plano, mas, no fundo, eu estou falando da composta. Tá? Então, essa é uma anotação bastante comum, o Manfredo também usa. Em geral, a gente, acho que quase todos os livros que eu conheço, aliás, todos os livros que eu conheço, e deve ser quase todos os livros por aí fora, usam esse tipo de simplificação, e não só aqui, a gente vai usar em outras situações também. E nesse sentido, se eu derivar em relação a U e V, né, o que eu obtenho são exatamente as diferenciais dos campos coordenados. Aqui eu estou omitindo as entradas, né, as coordenadas U e V, mas não custa lembrar, né, a gente está retomando o GD, alguns já viram isso faz tempo, a diferencial, né, aqui eu estou sendo bem sintético, né, vou ser um pouquinho mais preciso, escrever aqui, vou pegar a primeira, né, a diferencial faz sentido, né, num ponto, né, então ela opera no plano tangente, então tem que pegar um ponto, φ de UV, né, e isso aqui é a derivada, eu tenho que pegar uma curva, né, vou escrever por enquanto DDT, né, de N composta com uma curva gama, que é uma curva que passa por esse ponto num certo instante, vamos falar t igual a zero para simplificar. Só que nesse caso, uma curva que passa por um certo ponto, né, esse ponto aqui, o IV fixado. Tá? Perdão, gente, só comi aqui o argumento, né? Calculada onde, né? Calculada em φ de U, derivada em relação a U, de UV, não vou colocar UV aqui. Então, essa curva passa por esse ponto com este vetor tangente. Tá? Isso aqui é uma curva desse tipo, tem trocentas, mas a mais natural é eu pegar a curva, assim, não sei se vocês estão acostumados com essa notação. Aqui, V está parado. Tá? V está fixado, quem está variando é essa entrada. Não sei se vocês já viram esse tipo de notação. Eu já vi. Então, aqui o que eu estou fazendo é pegando a curva V constante. Tá? E se você fizer isso, o que você tem exatamente a derivada de N em relação a U. Né? Esse N aqui, né? Não esse aqui, esse N aqui. Mesma coisa para φV, né? A derivada em relação a V. Então, a diferencial da aplicação normal de Gauss aplicada aos campos coordenados numa certa parametrização local correspondem aqui às derivadas parciais dessa função, né? Ou seja, do campo normal. Tá? E essa informação é praticamente tudo que a gente precisa para determinar a diferencial, né? Já que o φ é uma base do plano tangente, então conhecendo essas imagens eu conheço o operador, né? Álgebra linear básica, certo? Muito bem, antes. Então, a gente vai usar bastante esse tipo essa expressão local, né? A gente vai acabar acostumando com ela. E uma propriedade muito importante desse operador é que ele é simétrico, o operador autoadjunto. Tá? Ou seja, vou parar por aqui.
fizer o produto interno, né, de dois vetores operando com a diferencial em um deles, tanto faz em qual dos dois vetores que eu opero com a diferencial. A dn W1, W2 é a mesma coisa que W1 interno com dn de W2. Essa aqui acho que é a única parte do texto que eu deixei para escrever aqui, ao vivo. Né? Como prometido, eu já preparei o texto da aula. Tá? Então, aqui basta a gente verificar isso por uma base, porque isso aqui depois se estende linearmente, isso é bastante trivial. Né? E, evidentemente, quando W1 e W2 são iguais, não tem nada para provar aqui. Né? Então, basta a gente verificar. Para φ V. Quero dizer, com W1 igual a φ e W2 igual a φV. Aí, como todo vetor se escreve em função dessa base, a igualdade segue por linearidade. E aqui, a ideia, eu acho que cabe nesse espaço, eu espero, deixei só esse espaço porque eu acho que cabe. Tá? É partir da consideração que o campo N é um campo normal. Tá? Então, se eu fizer a produto interno com φ, aqui eu estou omitindo as entradas UV. Tá? Espero que vocês concordem, para ficar mais leve, mais né, visível. Quando for relevante escrever, eu escrevo, mas... Tá? Então, isso aqui é sempre zero, mas vou ressaltar que é sempre constante. Né? Constante igual a zero, mas o que me interessa é que é constante. Tá? Ou seja, se eu derivar, dá zero. E eu vou derivar, vou escrever aqui embaixo, em relação a V. Tá? Isso aqui é uma função constante. Se eu fizer a derivada em relação a V, obtenho zero. Aqui, regra do produto de derivação, vai estar entre o produto interno. É NV φ, N φ UV. Igual a zero. De maneira semelhante, N é ortogonal a FV. Então, isso aqui também é constante. Né? Igual a zero. Aqui não precisava disso aqui. Bom, aqui é igual a zero, não é tão relevante. É uma função constante, eu posso derivar, por exemplo, em relação a U, nesse caso, e obtenho zero. NU FV mais N FVU. Isso é igual a zero. Como a gente está trabalhando com cartas sem infinito, φV e φVU são iguais. Tá? Esses caras aqui são iguais. Então, esses dois são iguais. Portanto, NV φU igual a NU FV. Mas o que eu acabei de mostrar aqui, NU e NV são justamente as diferenciais de φU e FV, respectivamente. Né? Então, o que eu tenho aqui é o que eu queria mostrar. Nesse caso, diferencial calculado em FV interno φU, mesma coisa que a diferencial calculada em φU, produto interno com FV. Coube até o quadradinho. Certo? Conta simples. É um tipo de cálculo bastante comum a gente fazer, pegar uma expressão constante e derivar para ver o que acontece. Certo?